Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui agora dando prosseguimento à nossa playlist sobre o tema Quimbanda, magia prática a Exu Catiço. Lembrando sempre o nosso lema: magia é sabedoria, magia é poder. Eu sou o Lua Luiz Carlos de Oxalá, da Lecache Escola de Magia. Sou o Lua de Fá, mago cabalista e mestre quimbandeiro de Imbaré. E hoje nós vamos falar sobre o reino das trevas e os ancestrais diabo. Um tema muito interessante que, acredito eu, vai explicar para vocês muitos dos fundamentos da quimbanda que utilizam o simbolismo e a evocação do que seria o diabo cristão. Vamos lá então, que esse é um assunto diabólico. Muito bem, muitas pessoas estranham por que em algumas práticas da quimbanda, alguns sacerdotes em suas casas utilizam nomes de demônios, de diabos e toda essa simbologia do demo. Há um porquê nisso. A quimbanda, ela é uma tradição espiritual formada num período do Brasil em que a escravidão era muito forte e também era um período onde a Igreja Católica apoiava a escravidão, oprimia as culturas e espiritualidade dos povos negros, assim como também dos povos indígenas. Então, toda esta opressão, perseguição, morte, assassinato, apoiada e muitas vezes feita pela própria Igreja Católica, naturalmente fez aqueles que eram perseguidos, humilhados, mortos, assassinados, usarem o símbolo que a própria Igreja Católica forneceu como o símbolo de um oponente, o símbolo de um inimigo, o símbolo de alguém que bate de frente contra o princípio cristão. Esse simbolismo do diabo é o próprio branco que deu, assim como trouxe a opressão católica para o negro e para o indígena e os mestiços do Brasil. Dessa forma, então, a gente começa a entender como existe dentro da quimbanda, que é um universo enorme, como estamos vendo aqui, com várias famílias ancestrais, família ancestral das trevas, da noite, das árvores, da mata, da praia. Temos também a família ancestral que usa o tótem do tabu do diabo. Existe uma lógica para isso e eu estou explicando a vocês. É um símbolo de revolta, é um símbolo de luta contra a opressão e a escravidão que a própria Igreja Católica apoiou e cometeu no nosso Brasil colonial. Muito bem, hoje em dia em que as pessoas estão sendo perseguidas mais uma vez agora por uma variação do cristianismo, que é o evangelismo, mais uma vez o diabo se torna um símbolo muito importante. Há 20 anos atrás eu fazia um programa de rádio e as pessoas me perguntavam o que eu achava dessas perseguições que eram feitas contra as religiões de matrizes africanas. Eu diria o seguinte, que onde há perseguição do branco sobre o emblema de uma religião católica, fatalmente haverá a revolta do diabo. E passaram-se os anos e está aí presente a quimbanda, em sua grande maioria agora, combinando elementos da quimbanda luciferiana, a utilização dos daimons da Goetia. Tudo isso é fruto exatamente da própria perseguição feita há séculos. Mas, deixando esse aspecto já histórico de lado, como já expliquei, vamos então agora à relação espiritual. O que eu chamo de ancestrais diabo. Ancestrais diabo são os nossos ancestrais que escolheram usar o símbolo do diabo como uma ferramenta para lutar contra a opressão e a escravidão do branco católico europeu. Muito bem. Mas hoje em dia, o que isso significa? O que essa prática espiritual pode nos trazer? Bem, não são todas as pessoas, mas existem muitas pessoas dentro da fé da quimbanda que as suas entidades trazem nomes como Lúcifer, Beuzebu, Astarot e outros. Você que tem entidades com esse nome, saiba que você tem
dentro da sua espiritualidade, ancestrais diabo, ou seja, ancestrais que usaram e que usam esse emblema como uma força de luta, como uma força de vitória sobre todas as circunstâncias opressivas e todas as situações de dificuldade em sua vida. Dessa forma, então, o diabo ele é um símbolo de não aceitação. Eu não aceito levar uma vida de miséria, eu não aceito sofrer dessa forma injusta, eu não aceito receber um pagamento injusto pelo meu trabalho, eu não aceito ser submetido a preconceito, eu não aceito ser submetido a perseguições pela minha fé, pela cor da minha pele, pelo meu jeito, pela região onde eu moro. Não é justo que eu, sendo uma pessoa boa e honesta, sofra essas perseguições e esses preconceitos perante a própria sociedade. O diabo nos lembra isso. Na realidade, esse diabo da Quimbanda, ele é muito justo. E por ser justo, é uma força guerreira em benefício de todos aqueles que precisam. Lembre-se, esse diabo da Quimbanda não é o diabo cristão, é o diabo que compra a briga, né? Exatamente da gente que entende a necessidade da não aceitação das opressões, a gente que não quer ser submisso. A gente tem um pouquinho de diabo em cada atitude nossa que não é submissa. Axé. Vamos agora então a você que tem uma entidade que utilize esses nomes, uma bonita oferenda, bem positiva, para que você possa estabelecer uma relação cada vez mais bonita, produtiva e forte com a sua entidade, seja Exu, Pombagira, Malandro Mirim, que traga o nome dos diabos, ou seja, que seja um ancestral diabo. Vamos lá então. Nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar folhas de papoula, arruda, sabugueiro, samambaia, você vai forrar essas folhas no pé de uma árvore bem bonita, num local discreto à noite. Você vai molhar a terra e vai forrar com essas folhas. Sobre essas folhas, você vai colocar 14 figos, aquela fruta, 14 figos e 4 cajus por cima disso. Também você vai colocar 18 pimentas, dedo de moça, e você vai começar ali, você vai pegar 7 moedas, passar pelo corpo e vai colocar com valor para cima, no meio dessas frutas, ok? Você vai pegar um pouco de melado de cana e vai misturar com enxofre em pó e cominho em pó. E você vai cobrir tudo isso com melado de cana. Por último, você vai colocar 18 favas de garra do diabo, uma fava que também é conhecida como arpago, tá bom? E se você conseguir, você pode colocar um pouco de pelo de bode e um pouco de pelo de javali, ok? Essa é uma bonita oferenda para você que tem qualquer entidade que utilize o nome do diabo, tá bom? O número-chave dessa oferenda é o número 18, porque dentro da mitologia do diabo, nós temos 6 vezes 3, 6, 6, 6, 666, né? 6 vezes 3 dá 18, tá bom? Essa é uma pequena oferenda simples, é claro que os grandes fundamentos desse caminho, dessa parte dos ancestrais diabo, nós precisamos conversar mais, ter muito mais ideia dentro disso. Mas eu acredito que eu passei alguns esclarecimentos importantes do porquê da utilização desse símbolo e dessa oferenda também tão bonita e tão interessante, que serve para você, que tem como guardião, como entidade guardiã. Eu gosto de usar o termo encantado, né? Porque são espíritos encantados da ancestralidade do Brasil. Então, para você que tem um encantado guardião que utiliza esses nomes do diabo, ele usa e sabe muito bem por que usa. Agora você também sabe. Banda Gira. Axé, tudo de bom. Axé.